Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Esperar só uns minutinhos aqui, alguns segundinhos, só para estabilizar a conexão do Instagram. Bom dia. Marcelo, bom dia. Estamos no YouTube e no Instagram. Bom, vamos lá, gente. 7h07, nosso horário. Vamos lá. Começando, essa live vai ficar no YouTube. Ismael, muito bom dia. Tatiane, muito bom dia, gente. Bom, hoje um tema bastante interessante. A gente resolveu falar sobre ele porque essa dúvida ela é bastante corriqueira, surge sempre nos nossos cursos. Hoje estou num lugar diferente aqui, né? Vamos ver se a internet vai dar certo aqui, né? Espero que dê, estou tendo que rotear o meu celular. Mas vamos lá, gente. Séries, muito bom dia, querida. Então, gente, o que acontece? É uma dúvida que surge bastante, né? Que às vezes a pessoa até quer trabalhar com uma palmilha, mas vê uma grande parte das pessoas que trabalham com palmilha trabalhando com um equipamento que chama baropodômetro. Então, quem não conhece, é uma plataforma que a gente pisa em cima, e pisando em cima, esse equipamento manda informação para o computador, mostrando tanto a nossa pressão dos pés, então como estão distribuídas as pressões plantares, mas não só isso, também esse equipamento verifica a oscilação que a gente tem no nosso corpo. Então, é um equipamento bastante completo e por muitas pessoas verificarem isso, e quem trabalha com palmilha tem esse equipamento, associa muito que o trabalho da palmilha está diretamente relacionado à utilização. Bom dia, Rodrigo. A utilização desse equipamento do baropodômetro. Tá? Então, isso é uma dúvida, já que a gente já dá esse curso há praticamente 10 anos aí. Esse ano a gente completa 10 anos de curso. Então, sempre surge essa dúvida. Mas eu não tenho a baro, como é que eu vou trabalhar com palmilha? Tá? Então, a gente vai comentar sobre isso hoje, tá, gente? Então, o que acontece? Uma grande objeção daí para se trabalhar, por exemplo, com isso, né, é que é um equipamento que ele tem um custo mais elevado. Então, o custo de aquisição desse equipamento é um pouco mais elevado mesmo. Hoje, uma baro boa, ela está entre 15 e 20 mil reais. Então, é um investimento inicial bastante alto para se você não tem certeza se tem esse público ou não. Então, muitas vezes acontece isso. Eu vejo que é o equipamento, eu associo que eu tenho que trabalhar a palmilha, para trabalhar a palmilha eu tenho que trabalhar com esse baropodômetro, e aí já vê de cara um investimento desse tamanho, e a pessoa acaba achando que não dá para trabalhar com palmilha e não trabalha daí com palmilha por conta disso, tá? Então, o que a gente vai comentar aqui hoje vai ser exatamente isso, tá, gente? Qual a real necessidade desse equipamento, benefícios que ela traz, e realmente se eu tenho que ter essa baro para trabalhar com essa palmilha, ok? Então, é um investimento realmente alto, tá, gente? Mas, o que a gente tem que pensar? Algumas coisas têm que ser levadas em consideração quando a gente tem um investimento alto, né? Em quanto tempo isso retorna, tá, gente? A primeira coisa é essa, tá? Então, eu vou trabalhar com essa baro, é um investimento alto inicial. Deixa eu só fechar aqui. Um minutinho. É um investimento alto inicial, mas quanto tempo isso retorna? Dependendo de como eu tiver um trabalho em cima disso, das avaliações, é um retorno rápido. Então, aquele investimento que é alto no início, eu não penso muito quanto é esse investimento inicial, né, gente? É claro que se for algo extraordinário, a gente tem que realmente relevar e ver o quanto isso vale ou não. Mas o que a gente tem que pensar muito é quanto tempo isso retorna para você. É a primeira pergunta, tá ok? E se você coloca um baropodômetro na sua clínica, coloca isso em todas as suas avaliações, por exemplo, e a sua avaliação ela tem um preço diferenciado, porque você está agregando mais coisas, esse retorno começa a ser mais rápido, tá, gente? Então, a primeira coisa a se pensar, que eu vejo
qual é a grande objeção? Não é em ter o baropodômetro, e sim o preço que é o investimento inicial, esse investimento inicial, ok? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso, estratégias que eu consigo colocar na minha clínica, no meu consultório, que aumentem esse retorno, ok? Então, eu tenho que pensar nesse aumento desses retornos com um equipamento novo, tá ok? Então, uma das coisas que a gente tem que ir levando em conta. Então, algumas vantagens muito grandes, gente, de se ter esse baropodômetro. Você consegue mensurar tanto as pressões plantares do seu paciente iniciais quanto finais, quanto as oscilações do seu paciente iniciais quanto finais. Então, às vezes a gente fala assim, paciente, olha, melhorou bastante, né? Você melhorou, você está bem, mas a gente não tem um dado quantificado desse melhorou. Então, a baro, ela traz uma vantagem muito grande para o nosso tratamento, que é exatamente essa. Você conseguir mensurar o que você está fazendo e, assim, mostrar para o seu paciente a evolução que ele teve. Tá? Então, é uma vantagem, sim, dela? É, tá, gente? Porque ela consegue mensurar coisas que, sem ela, a gente não consegue mensurar. Por exemplo, eu consigo, no meu consultório, ter uma avaliação de plano escapular, se ele é posterior, se ele é anterior. Eu consigo, num podoscópio, verificar a pressão que esse paciente está aplicando naquele momento, porque o podoscópio não vai gravando essa pressão, né? Eu estou olhando esse meu paciente e aí eu verifico o que está acontecendo com ele naquele momento. Por mais que eu fique filmando isso, né? Eu consigo visualizações imediatas do que está acontecendo com o meu paciente. Mas quantificar isso, colocar essa pressão em números, eu não consigo num podoscópio, eu não consigo num plano escapular. Então, existem sim muitas vantagens de se ter esse baropodômetro, tá ok? E é que, na verdade, a gente chama de baropodômetro, né, gente? Mas é um equipamento que ele faz tanto a baropodometria quanto a estabilometria. Então, esse equipamento ela faz duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, você não precisa ficar avaliando o paciente toda hora, tá? E outra coisa que avalia, que é difícil a gente mensurar isso sem esse equipamento, é a marcha do paciente. Então, quando eu estou avaliando a dinâmica do paciente, esse equipamento, o baropodômetro, ele também dá esse tipo de mensuração para a gente. Tá? Então, a gente consegue passar pelo baropodômetro e ele mensura como está a pisada sua. Quando você fez o apoio de calcânio onde pisou, quando você aplanamento do pé onde pisou, no impulso onde colocou essa força. Então, isso a gente consegue quantificar de uma forma bastante interessante quando a gente tem o baropodômetro, tá? Mas focando bastante, gente, no tema dessa aula. Como consiste uma avaliação desse nosso paciente que talvez precise de palmilha? Tá? Então, aproveitando aqui, a gente vai falar disso, gente, o momento inicial dessa avaliação, a gente vai falar semana que vem, na semana do GPS da dor, a gente vai passar desde o primeiro momento que o paciente chega no nosso consultório, o que fazer com ele. Então, esse primeiro momento, porque até chegar nessa confecção da palmilha, da necessidade da utilização da baro, eu tenho muito passo antes, né, gente? E esse passo inicial a gente vai dar na semana que vem para vocês no GPS da dor, tá? Então, quem não tiver inscrito aqui, na bio aqui da Posturologia, tem o link da inscrição, tá? Então, se vocês não estão inscritos ainda, vocês entram aqui no link da bio da Posturologia, que tem lá o link para a inscrição do GPS da dor. E aí, esse momento inicial da consulta, gente, a gente vai passar detalhadamente para vocês, para a gente que entenda aí qual que é a causa real da dor do paciente. Então, existe esse trajeto inicial que a gente vai estar fazendo com o nosso paciente. Ok, avaliamos as entradas sensoriais. Brunão, bom dia. A gente vai fazer a avaliação dessas entradas sensoriais, ok? Avaliando as entradas sensoriais, por exemplo, deu positivo no pé. Ainda eu não coloquei esse paciente na baro, tá, gente? Ainda não coloquei esse paciente na baro. Eu estou avaliando essas entradas para ver qual que é a informação que elas estão dando que está afetando o paciente ou não. Se esse paciente está se desequilibrando por alguma alteração de alguma das entradas, ok? Então, eu vejo como está a entrada ocular, a entrada dentro-oclusal, vejo como está o pé do paciente, vejo se tem alguma cicatriz que me chama atenção nessa paciente. Tá? Então, o primeiro passo que a gente tem que ver é se existe alguma entrada que está alterada. Ok, o que eu posso fazer, gente? Colocar esse paciente, então, na baropodometria, para verificar como estão tanto as pressões desse paciente, quanto as oscilações desse paciente. Tá? Como eu falei lá, esse equipamento mensura essas duas coisas. Então, existe um processo antes, gente, de colocar nessa baro, que são testes para a gente determinar como está o equilíbrio postural desse paciente. Tá? E aí sim,
eu coloco esse paciente numa baropodometria e verifico como está. Tá? E isso é um padrão meu, tá, gente? Eu tenho a baro já faz um tempo, eu avalio todos os pacientes na baro, tá? Mas fala assim para mim, olha, o seu tratamento depende dessa avaliação, não vai depender dessa avaliação da baro, gente. Tá? A gente vai falando mais isso aqui durante essa aula, mas eu consigo avaliar esse paciente tranquilamente, consigo ter dados para direcionar o que eu quero fazer com o paciente, sem a necessidade de ter esse equipamento. Tá? Então, eu avalio esse paciente, faço os testes que eu tenho que fazer com esse paciente, e antes de atender esse paciente, antes de fazer uma técnica manipulativa, fazer uma técnica muscular, pensar em colocar essa palmilha, antes de qualquer coisa desse paciente, eu vou colocar ele na baro. Para quê? Para ver esse primeiro momento do paciente, como ele chega lá para mim, ok? Na sequência, então, por exemplo, gente, vamos lá direcionar para o que a gente falou aqui na aula, né? Eu preciso da baro para trabalhar com a palmilha. Fiz lá a avaliação, deu uma entrada podal positiva. Tá? Então, verifiquei lá que essa entrada podal é positiva, verifico como está a oscilação desse paciente. O que eu faço, gente? Eu saio desse paciente da baro. Okay? Eu tiro esse paciente da baro e vou colocar tudo que eu acho que tem que ser corrigido nesse paciente. Então, eu vou ver se tem uma influência. Por exemplo, esse paciente chega com uma dor para mim, ok? Uma dor lombar. Faço os testes para essa dor lombar. Okay? Faço os testes de movimento, o que piora essa dor, o que melhora essa dor. Faço as inibições das entradas, okay? Inibo o olho, ver como é que movimenta esse paciente, se tem melhora da dor ou não. Tá? Então, uma das indicações que essa entrada é positiva para aquela dor do paciente é que ela melhora a dor do paciente quando você tira essa informação. As entradas sensoriais, gente, as vias de entradas que a gente tem que vão equilibrar o nosso corpo, tá? Que vão dar informações ao nosso corpo. Então, se o paciente chega para mim lá com uma dor lombar, fecho os olhos do paciente, faço o movimento. Como é que ficou sua dor agora? Ah, tá igual. Ok. Provavelmente, nesse momento, talvez essa entrada ocular não seja a grande importância. E aqui um detalhe muito importante, né, gente? Geralmente, a gente direciona para a dor esses testes, e não necessariamente são com dores. Tá, gente? A gente tem teste para avaliar esse paciente, mesmo ele não estando com dor naquele momento. Mas, de maneira resumida, aqui só para a gente continuar na linha aí da palmilha. Fiz a inibição dessa entrada dentro-cruzal. Peço o movimento novamente e ver como está essa dor lombar. Melhorou? Não melhorou. Faço a inibição podal. Melhorou? Não melhorou. Digamos que aqui a dor do paciente lombar, quando eu faço uma inibição lá do pé, eu dou um estímulo lá no pé, melhora bastante essa dor do paciente. Opa, me chama a atenção essa entrada podal. Beleza? Fiz lá, avaliei essa paciente, a oscilação que ele tem, a oscilação, a pressão. O que eu vou fazer agora, gente? Tiro esse paciente da minha baro e vou ver quais elementos na palmilha desse paciente que vão gerar melhoras nesse equilíbrio postural da paciente, tá ok? Que legal, Erika, bacana, né? E tem bastante coisa para a gente falar dessas avaliações, né? Porque geralmente a gente direciona só para as dores, né, Erika? Mas tem muito teste que a gente pode fazer e que a entrada ela é fundamental no nosso direcionamento, né? Que bacana, né? Que legal que você lembrou das lives. Então, gente, olha lá. Tirei esse paciente da baro. Fiz os testes com os elementos podais nesse paciente para agora sim entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, eu faço testes posturológicos antes de colocar elementos, coloco os elementos e refaço esses testes posturológicos. O que eu tenho que estar observando aí com o meu paciente? Quando eu vou colocando esses elementos, gente, esses testes, eles vão melhorando, ok? Então, eu coloco os elementos no meu paciente e o meu paciente vai melhorando os testes dele. Não significa ficar mais simétrico, um ombro mais igualzinho ao outro, rotação da pelve. Não é esse o foco dessa colocação dos elementos. Tá? A gente coloca os elementos e verifica o tônus postural desse meu paciente. O quanto ele se equilibra, o quanto ele não está gastando energia em excesso para ficar naquela postura, tá ok? Ótimo, entendi como esse paciente se comportou com os elementos, verifico como ele está, os testes posturológicos. Na sequência agora, o que a gente vai fazer se eu tiver o meu equipamento? Meu paciente pisa de novo na baropodometria, eu coloco os elementos que foram avaliados já previamente, que já equilibraram esse meu paciente, e aí sim eu faço de novo essa avaliação em cima da baropodometria, tá ok? Para verificar o que eu vi lá nos testes do meu paciente, como é que estão se comportando em cima do baropodômetro, se melhorou essa oscilação, se melhorou essa pressão,
Ok, gente? E aqui é um detalhe muito interessante que acontece com muita gente, já aconteceu com alunos nossos, já aconteceu até com a gente lá no comecinho, quando a gente começou a trabalhar com o baropodômetro, tá? Então, eu reavalio aqui ele agora com os elementos, tá? A gente verifica o quanto melhorou ou não. Vê aqui quem já tem baro, gente, se já aconteceu isso e se vocês já viram isso com alguém, por exemplo, tá? Você colocar o paciente em cima da baro, verificar a pressão que ele tem naquele momento. E aí o que acontece? Eu começo a tentar colocar elementos proprioceptivos no pé, então aqueles elementos que a gente coloca na palmilha, eu coloco no pé desse paciente em cima da baro e começo a verificar como ele está se comportando com esses elementos. E aí o que se começa a tentar fazer? Colocar elemento para rodar essa pelve, anteriorizar esse centro de gravidade, posteriorizar, equilibrar na baro. Isso acontece demais, gente, principalmente quando a gente acaba de adquirir esse equipamento. Porque a gente fica vendo aquelas pressões, a gente fica vendo aquela oscilação do paciente e a gente fica querendo colocar elementos em cima do baropodômetro lá com o paciente para tentar corrigir as pressões que esse paciente está apresentando para a gente. Tá? Não sei se vocês já acompanharam alguma avaliação, se vocês trabalham com palmilha, mas quanta gente não faz esse tipo de avaliação, tentando colocar elementos para corrigir as pressões do paciente e não os testes que a gente já fez previamente, os testes posturológicos, tá? Então, o que acontece nesse momento, gente? Se você começa a tentar corrigir esse paciente em cima da baro, a grande maioria das vezes, gente, o que vai acontecer? Esse paciente, ele vai ter uma hipercorreção, olha lá, Brunão, pura verdade, né, Bruno? Esse paciente, gente, provavelmente vai apresentar uma hipercorreção. Você colocou ele lá em cima da baro, colocou os elementos para corrigir a pressão desse paciente naquele momento, e aí você vai colocando os elementos, eles têm um estímulo grande, gente, e aí vai modificando exatamente, foco no sistema tônico, né? É esse tônus postural que a gente tem que focar. Então, o que acontece, gente? Se eu coloco esses elementos e vou corrigir no meu paciente pela pressão dele, a grande chance de eu estar hipercorrigindo ele a chance de estar hipercorrigindo ele é extremamente grande, gente. Tá? Porque a pressão naquele momento não significa que esse paciente está equilibrado, gente. Tá? Tem uma pressão de 50% para um lado, 50% para o outro, ter lá 60% atrás, 40% para frente, não necessariamente naquele pé, se eu conseguir colocar isso, estimulando demais, não quer dizer que eu equilibrei o sistema tônico postural dele, gente. É que aquele estímulo, naquele momento, ele vai dar aquela pressão para esse paciente. Provavelmente, esse tanto de estímulo que a gente colocou, esse paciente vai estar numa hipercorreção, esse estímulo vai estar exagerado para esse paciente, e é aquilo que aparece com o paciente, que vocês isso já devem ter visto. O paciente tinha uma dor X, colocou a palmilha e teve uma dor X vezes 2, né? Então, a dor dele potencializa depois de ter colocado uma palmilha. E aí, o que é o direcionamento das outras pessoas? Gente, o que vão falar? Que a palmilha não funciona, que o paciente dela foi fazer uma palmilha com alguém, esse paciente saiu de lá com muito mais dor depois de ter feito a palmilha. Quantos de vocês aqui já não tiveram esse relato, gente? De pacientes de vocês que tenham ido confeccionar uma palmilha e depois disso pioraram. E aí, o que se coloca a culpa? Coloca a culpa na palmilha e não na avaliação que foi feita. Né? Será que esse paciente naquele momento... Primeira pergunta, né? Será que ele precisava realmente de palmilha? Ah, ele precisava, mas será que era a hora de colocar a palmilha? Ah, era a hora. Será que os elementos foram colocados para corrigir essa pressão dele ou será que foram colocados para corrigir um tônus postural desse paciente? Porque se eu direciono só para pressão, a chance é muito, muito grande de eu piorar esse paciente. A gente, aquele paciente que sai da clínica com a palmilha, ele sai com desconforto, ele sai depois de algumas horas, aí ele começa a falar que começou a doer, depois de alguns dias começa a falar que começou a doer a palmilha. Então, tem que ter um cuidado muito grande, gente, quando eu coloco os elementos em cima da baro, porque a chance de eu tentar ficar corrigindo a pressão desse paciente, ela vai ser muito grande. Tá? Então, nesse caso, não é o legal de se fazer. Então, qual seria o processo, gente? Para a gente resumir essa fala inicial. Eu avalio o meu paciente, avalio o equilíbrio do tônus postural dele. Avaliei, primeira coisa. Segundo passo, o que eu vou fazer? Sentar... Vi, tudo bem? O que eu vou fazer? No segundo passo, gente, eu vou colocar esse paciente em cima da baro. Posso colocar ele em cima da baro, sim. Vejo como está.
paciente não está na baro, gente. Coloca os elementos lá para ver como se corrige esse tônus postural do paciente. Beleza. Então, esse paciente precisa de uma alteração, ele precisa de uma correção no pé, ele precisa de uma palmilha e ele já tem os elementos que eu vou colocar nessa palmilha para equilibrar o tônus postural dele. Depois disso, eu pego esse paciente, coloco na baro e verifico como está a pressão dele. O antes de colocar os elementos e o depois. Acabou aí, gente. Eu não fico tentando colocar mais elementos para tentar equilibrar essa pressão do paciente. Tá? Eu já equilibrei ele. Então, é um dos grandes erros quando a gente se coloca a avaliação em cima da baropodometria única e exclusivamente, tá, gente? Então, na nossa linha aqui, gente, desse tema dessa aula, da baropodometria, se eu preciso ter o baropodômetro para confeccionar a palmilha, vocês já perceberam nessa fala inicial aqui, gente, que ela não é fundamental para se confeccionar uma palmilha, para confeccionar de jeito nenhum, né? Mas para se avaliar um paciente que necessita de palmilha. Porque os testes que eu preciso, gente, eles são testes mecânicos, são testes que eu vou verificar com mobilidade desse meu paciente. Eu vou verificar como ele se comporta com o movimento, como esse tônus postural se comporta, o quanto equilibrado está esse sistema tônico postural do paciente, ok? E se a entrada podal ela é positiva, se meu paciente precisa de palmilha, eu vou colocar os elementos nesse paciente, vou testar ele, vou equilibrar esse paciente fora da baropodometria. Esse paciente estando bem equilibrado, ok, agora é o momento que eu posso voltar esse paciente em cima da minha baro e verificar como ele está. Então, não é fundamental, tá, gente? Então, na pergunta aqui dessa live, né? Ela não é fundamental. Eu consigo muito bem, gente, trabalhar com palmilhas sem ter esse equipamento. Existem benefícios? Inúmeros, tá, gente? Eu consigo mensurar isso. Tem paciente que vem para a gente simplesmente para ver como está a pressão do pé dele. Tá? Ele estava fazendo tratamento lá com alguma outra colega e aí vem para a gente para simplesmente avaliar como está essa pressão, que ela queria ver como está, a mecânica desse paciente correndo, andando, como ele está na estática dele. Ok, uma avaliação. Então, existe um benefício muito grande para quem tem a baropodometria no seu consultório. Você tem uma avaliação muito precisa, tá, ok? Porém, gente, ela não é fundamental para uma confecção de palmilha. E a gente tem um exemplo aqui clássico, gente, na nossa formação, que é o Lê. Tá? Eu tive a sorte, gente, de ter a oportunidade de ter essa baro já logo no começo do meu trabalho. Então, já desde o início, eu já tinha essa baro e fazia esse erro. Eu tentava corrigir o paciente em cima da baro. Tá, gente? E aí eu via muito paciente que tinha uma piora porque eu estava tentando corrigir a baro. Mas o trabalho sem a baro, gente, o Lê foi um exemplo muito clássico disso. Ele ficou por muito tempo, muito tempo, acho que ele ficou 1, 2 anos da carreira dele aí com palmilhas, sem ter o equipamento. Então, essa avaliação que a gente passa para vocês, ela é muito específica, ela é muito precisa, tá, gente? Eu consigo diferenciar certinho cada uma das entradas e se entrar no pé, eu consigo saber o que colocar nesse pé sem a necessidade desse equipamento. Então, o que o Lê fez, gente? Ele ia atendendo esses pacientes, fazia as avaliações, via que tinha necessidade de palmilha, fazia as palmilhas e ia fazendo um caixa lá para comprar esse equipamento. Tá? Então, ele foi juntando esse dinheiro que ele levantava direcionado para a palmilha, então, ele fazia um atendimento para a palmilha. Essa grana ia direcionada para o investimento futuro, que era a baro, ok, gente? E aí, comprou a baro, e aí começou a fazer a avaliação em cima da baro. E também teve esses mesmos excessos, né, de correção no início, porque isso é muito natural. A gente, quando chega a baro, a gente começa a querer corrigir pressão e não corrigir o paciente, né? Então, a pressão nos pés, gente, o equilíbrio que você vai mensurar lá, ela é o ponto final disso tudo, né? É um paciente que está equilibrado e depois disso eu vejo como está esse equilíbrio. Eu mensuro, eu quantifico essa pressão do paciente, mas isso não no segundo momento, né? Eu não preciso tentar equilibrar meu paciente por conta da baro, tá, ok? Porque tem muitos pacientes, gente, você vai verificar, por exemplo, a baro dele, você pode ver que está tudo muito dentro do padrão, mas aí você avalia a entrada podal, ela tem uma alteração. Então, está causando um desequilíbrio do tônus postural do paciente, mas ainda esse paciente, em relação à pressão e equilíbrio dele, ele consegue se manter bem. Então, se eu direciono todo o meu atendimento para a baro, eu posso deixar de ajudar algum paciente com uma palmilha por conta de não ter avaliado essa entrada podal, por não ter visto o quanto esse pé estava afetando
o meu paciente, tá? O quanto ele estava alterando, e eu não estava vendo porque eu estava colocando só na baro, tá? Então, o exemplo oposto, né? Avaliar só na baro, o quanto ela pode dar de erro, tá, gente? Então, é algo muito comum de acontecer, a gente colocar em cima da baro e tentar corrigir em cima da baro, tá, gente? Então, a baro, gente, ela é algo que pode trazer pacientes novos para você, tá? Então, em relação a isso, a baro é muito bacana. É uma oportunidade dentro do seu tratamento muito grande, porque tem pacientes de outros colegas que podem vir para você simplesmente para fazer a avaliação. Por isso que eu falei lá no comecinho da live, né, gente? Ela é um investimento com um custo um pouco alto, sim, porém, se você tem estratégias em cima desse equipamento, você consegue ter um retorno, um payback disso muito rápido, tá, gente? Então, vai depender muito de como você trabalha com essa baro. Então, ela pode ser uma oportunidade bastante grande, sim. E é diferente, né, gente? O paciente, quando ele pisa em cima da baro, ele vê aqueles dados, você mostra para ele, é um dado muito interessante, né, gente? Quando você fala, olha, você melhorou, é uma coisa. Você melhorou, olha, tá aqui os seus dados, é outra coisa, tá, gente? Então, sim, é muito bacana ter a baro, tá, gente? É muito bacana ter a baro. Mas uma coisa que a gente vê de muitas pessoas é que deixam de trabalhar com esse equipamento, com as palmilhas, por conta de achar que é fundamental ter esse equipamento para estar trabalhando com as palmilhas, tá, gente? E não é, tá, gente? A gente consegue um trabalho, e o Lê foi um exemplo, tá, gente? A gente teve vários alunos que fizeram esse trajeto, tá? De confeccionar, fazer esse trabalho com as palmilhas, né? Não só com a palmilha, mas com a posturologia em si, com o MPO5. Então, que as pessoas trabalharam um tempo direcionando esse dinheiro que é da palmilha para um investimento daqui a um tempo, tá, gente? Então, é totalmente possível que você não invista inicialmente isso, mas que você gere um fluxo que te gere um caixa para adquirir esse equipamento, ok? Então, é algo bastante interessante, sim, para se ter em consultório, tá, gente? Mas, de novo, né, ela é fundamental para um trabalho de palmilhas? Não é, tá, gente? A gente consegue um trabalho muito tranquilo com a nossa avaliação em cima das entradas que vão direcionar a gente o que tem que ser feito com esse paciente. Tá? Então, é isso que a gente tem que estar verificando aí no nosso paciente e trabalhando, né? O que ele precisa? Ele precisa de um equilíbrio postural que tire a sobrecarga dele da lombar, deixe ele sem dor, ou eu preciso de um paciente que eu verifico as pressões dele e a pressão dele lá está equilibradinha, 50% para um lado, 50% para o outro, está lá mais posterior no calcâneo essa pressão, menos na frente, 60 atrás, 40 na frente, tá? Então 60% atrás, lá 40% na frente. Então, é isso que eu tenho que pensar, né? Será que esse é o paciente que está realmente equilibrado, pensando no equilíbrio postural dele, de um tônus postural? Será que é esse paciente que está equilibrado ou será que é um paciente que não está tendo sobrecarga nas estruturas ao ponto de não estar gerando uma dor nesse paciente? Tá? Então, é isso que a gente tem que focar, gente. E se eu foco em equilibrar esse paciente de maneira mecânica de pressão, eu estou focando num trajeto, num caminho que talvez vá me gerar muitos erros. Tá, gente? A nossa experiência mostra isso. Focar só na pressão, focar só na baro, isso gera erros de correção no paciente. Ok? Até quem trabalha com manipulação aqui, gente, vocês podem observar uma coisa, vocês que trabalham com manipulação, mas, por exemplo, logo depois que você manipula um paciente, a tendência de voltar ao equilíbrio lá na baro é um pouco mais longa. Então, se você manipular um paciente e logo depois colocar em cima da baro, esses dados eles estão diferentes, tá? Então, demora um tempo para isso se equilibrar. Então, por que eu vou tentar ficar corrigindo a pressão do paciente, sendo que demora um tempo para ele conseguir se reorganizar em relação a isso? Tá? Então, esse tempo que se demora para esse reequilíbrio, gente, é esse tempo que a gente começa a tentar corrigir lá no pé do paciente, e eu estou cada vez mais dando excesso de estímulos nesse paciente, que vai piorando cada vez mais ele. Tá? A tendência é que esse paciente saia e comece a criticar o trabalho de palmilhas, porque o que foi feito com ele foi uma hipercorreção do que ele precisava. E hipercorreção, gente, não tenham dúvida, a hipercorreção ela vai gerar dor nesse paciente. E esse paciente vai criticar o trabalho com palmilhas. Ok, gente? Então, dá para se trabalhar, assim, tranquilamente, sem essa baro, tá, gente? Você consegue fazer um trabalho em cima de palmilhas. Porque também tem uma coisa, gente, as pessoas falam assim, eu quero trabalhar com palmilhas. Mas o que é trabalhar com palmilha para você?
tá, gente? Trabalhar com palmilha é eu avaliar e eu confeccionar, eu avaliar para alguém confeccionar, eu avaliar para ter alguém no meu consultório confeccionar, tá? Então, trabalhar com palmilha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é trabalhar com palmilha, né, gente? Então, para você ter um trabalho com palmilha na sua clínica, o que você precisa saber é avaliar, tá, gente? E avaliar, ela depende de muitos testes. Quem é NPO5 aqui já está na aula aqui, gente, sabem disso, né? O quanto de teste que a gente tem para entender esse paciente. Um teste da entrada ocular, quanto isso está afetando o meu paciente, a entrada dentro oclusal. E o que a gente vê, assim, muitas vezes se passa muito superficialmente por isso, né, gente? E é algo que direciona intensamente o nosso resultado. Se eu consigo identificar esse paciente já logo no começo, o que está acontecendo com ele, logo no começo da minha consulta, eu consigo identificar o que está alterando esse paciente e se é ou se não é as entradas, tá, gente? Não quer dizer que todo paciente vai ter entrada sensorial alterada, tá? Não é isso, tá? Tem pacientes que não têm a entrada sensorial alterada, é um trauma recente que esse paciente teve que está desequilibrando ele, está sofrendo, ele está gastando muita energia naquele momento, mas é totalmente mecânico e é agudo isso. Tá? Então, tem pacientes que não vão ter essa alteração da entrada. Mas se eu identifico logo no começo dessa minha avaliação qual que é essa entrada que está alterada, o direcionamento do meu tratamento ele é muito mais eficaz. Tá? A gente consegue tratamento muito rápido. Por isso que a gente sempre comenta, né, gente, por que muitas pessoas indicam para a gente fazer as palmilhas? Porque sabem o trabalho que a gente tem e os resultados que a gente tem. E para chegar nesse resultado, gente, não é só colocando em cima da barra, verificando como está a pressão desse paciente e colocando uma palmilha para corrigir aquela pressão. Para isso, eu não preciso ficar estudando durante tanto tempo, né? Vocês não precisam estar aqui com a gente nas lives, no curso, para fazer só isso. Não precisa de tanto conhecimento assim, né? Colocou o paciente em cima da barra, coloca os elementos lá, vê como repercute isso e pronto, acabou. Tá? Isso é um trabalho bastante errado em cima da barra. Tá, gente? O que é um trabalho correto em cima da barra? Eu verifico o que está acontecendo com esse meu paciente. Então, olha o trajeto que eu tenho que fazer, gente. Primeiro, identificar qual que é essa entrada sensorial que está alterada. Primeira coisa, tá? Faço testes posturológicos desse paciente. Faço inibição dessa entrada, ou seja, retiro a informação dessa entrada e verifico como o meu paciente está se comportando sem essa informação dessa entrada. Deu lá o pé que está melhor. Vejo como está lá no pé. Então, retesto esse paciente agora com elementos no pé para verificar o tônus postural desse paciente. Depois disso, eu direciono os elementos desse pé do paciente para ver o que corrige realmente, o que equilibra esse tônus postural do paciente. Depois disso, eu vou para a baro. Então, a baro, gente, ela é uma verificação final do que eu vi no meu paciente, o que eu vi de desequilíbrios no meu paciente. Tá, gente? Então, de novo, né, é uma dúvida que sempre surge. E olha que interessante, gente. Na mentoria de segunda-feira surgiu essa dúvida. Tá? Surgiu essa dúvida com uma aluna nossa. Eu preciso da baro para estar fazendo esse trabalho? Não é necessário, tá, gente? Não é necessário. Tá? Porque se vê muito, né, gente, pessoas que trabalham com a baro, trabalham com palmilha, fazendo trabalho em cima da baro, e aí se associa, né? Baro, palmilha, baro, palmilha, baro, palmilha. Tá? Não é fundamental, tá, gente? É um acessório muito, muito bom, tá, gente? Muito bom e nos traz dados. Mas eu consigo avaliar o meu paciente sem a baro? Consigo. Eu consigo fazer um caixa para comprar depois essa baro? Consigo. Tá, gente? Então, existem estratégias para isso, tá? E vocês podem verificar isso, tá, gente? Como não é necessário, por exemplo, você tá verificando oscilações de plano escapular, tá, gente? Eu consigo, vocês hoje no consultório, tá, conseguem, com fio de prumo, você verifica como está esse paciente em relação ao seu plano escapular, então você coloca um fio de prumo lá e vê escápula e pelve dessa paciente, como é que tá? Tá mais escápula para frente, a escápula tá mais para trás, como tá esse equilíbrio desse plano escapular do paciente, tá? Vou lá, coloco algum estímulo nesse pé que está me chamando a atenção. É um calcâneo muito valgo, é uma perna mais curta. Coloca lá um papelzinho dobrado, só para vocês verificarem isso. Coloca esse estímulo no pé e vê como se comporta esse plano escapular lá no fio de prumo. Você consegue verificar modificações. Ok, gente? Então, eu consigo, no meu consultório, verificar modificações sem ter essa baro. Tá? O que eu não vou conseguir, gente? De novo, eu não vou conseguir mensurar. Eu não consigo ter um número dessa modificação. Mas eu consigo, sim, ter uma modificação desse plano e verificar isso tranquilamente. Tá, gente? Então, para vocês aí que... Isso, BR Socol. Eu faço exatamente isso. Depois só fala seu nome aqui, só para eu chamar você pelo nome, que eu não gosto de só chamar BR Socol, né? Então, o que eu faço? Eu faço testes manuais, tá?
E depois disso, eu verifico na Stabilo e na Baro como é que está esse paciente, tá? O quanto está de desequilíbrio nele. Mas, de novo, tá? Eu não vou corrigir por conta disso que eu estou vendo lá na Stabilo ou na Baro. Tá? Se eu já... Bruna, imaginei que fosse Bruna. Bruna, então, Bruna, o que eu faço, tá, Bruna? Eu verifico com testes manuais como está esse paciente, sim. Primeira coisa, ver quais entradas estão alteradas, vejo o que eu tenho que testar nesse paciente. Então, testes realmente manuais, testes que a gente usa muito dentro da posturologia, dentro do MPO5. Depois disso, é que eu vejo como está a estabilometria desse meu paciente, dessa minha paciente. E aí, eu já testei esses elementos com meus testes manuais, Bruna, antes de colocar em cima da Baro. Tá? Depois que eu já coloquei em cima, já fiz os testes, já sei quais elementos corrigiram esse meu paciente, aí sim, eu volto ele para a Baro e coloco os elementos para ver como está, mas é simplesmente para verificar como esse paciente está naquele momento com esses elementos, tá, Bruna? Mas eu não vou começar a tentar colocar mais estímulo em cima da Baro para tentar equilibrar essas pressões. Porque aqui é o que a gente vê, gente, e a gente fala disso muito, e tem alunos nossos que acabam fazendo e constatam a mesma coisa e depois vem falar para a gente, ó, eu fiz aquilo também, né, de colocar o paciente em cima da Baro e tentar corrigir em cima da Baro, e realmente esse paciente piorou. Tá? Então, é um detalhe que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá, Bruna? Para não tentar ficar corrigindo esse paciente em cima de um baropodômetro, tá? Corrige ele antes, depois coloca em cima para verificar como estão esses dados. Tá? E aí você vê sem os elementos e com os elementos. O que me chama muita atenção, Bruna, quando eu estou fazendo essa avaliação, é o quanto esses elementos estão direcionando esse paciente para um equilíbrio. Tá? Então, eu vou dar um exemplo só para ficar bastante claro. Né? Imagina que esse paciente tem uma pressão para um lado, lá de 70% para um lado e 30% para o outro. Eu coloco meus estímulos para equilibrar o tônus postural desse paciente, não pensando nessa pressão alterada. Tá? Equilibrou o tônus. Volta esse paciente em cima da Baro. Tá? Coloco lá os elementos e vejo que de 70%, esse paciente está indo lá para 55%, por exemplo, de pressão. Ou seja, esse paciente, com os estímulos que eu coloquei, ele consegue já direcionar a um equilíbrio. Para mim já está bom isso. Eu não vou ficar tentando colocar mais elemento lá para tentar equilibrar 50-50. Tá ok, Bruna? No caso de uma perna curta verdadeira, tem como medir pela avaliação sem escanometria? Tem sim, Cleiton. A gente tem testes específicos para isso, tá, Cleiton? Até a escanometria, Cleiton, a gente já viu assim o quanto falha ela é, tá? Infelizmente é o que a gente tem para mensurar a perna curta, mas pelo trabalho, Cleiton, o que eu faço, né? O que a gente faz com a nossa visão no MPO5? Equilíbrio de tônus postural, tá? Então essa paciente tem uma perna curta mais baixa de um lado, eu não vou tentar equilibrar essa pelve da paciente, do paciente. O que eu quero equilibrar? Primeira coisa que eu quero avaliar, o quanto essa perna curta está afetando o sistema tônico postural do meu paciente, o equilíbrio postural desse meu paciente. Ok? Ah, não, olha, se eu coloco um estímulo lá nessa perna curta, melhora esse tônus postural do paciente. Beleza. Então, essa perna curta está afetando, sim, o equilíbrio do meu paciente, está fazendo ele gastar mais energia do que deveria. O que eu vou fazendo agora, Cleiton? Eu vou colocando de milímetro em milímetro para tentar equilibrar o tônus postural. Então, eu coloco 1 milímetro de tônus postural, 2 milímetros de tônus postural, 3 milímetros de tônus postural, 4 milímetros, equilibrou o tônus postural desse paciente. Então, 4 milímetros de elemento no calcânio, a gente chama de taloneta, tá, gente? Mas quem não trabalha com palmilha não tem obrigação nenhuma de saber esse nome, né? Eu coloco 4 milímetros nessa taloneta e isso equilibra o meu paciente, independente de quanto deu essa diferença nesse paciente, Cleiton. Tá? Então, da nossa forma, a metodologia que a gente tem em cima disso, eu não dependo da diferença na discrepância de membros. Eu preciso saber quantos milímetros equilibram esse paciente. Por isso que eu não direciono nunca em cima da escanometria, tá, Cleiton? Porque ela é falha também, né? A gente tem exemplos disso no nosso curso, né? Até já citaram aí em outros lugares esse mesmo exemplo, né? Que pegaram no nosso curso e citaram em outros lugares. Né? Mas a gente tem exemplo de colocação de avaliação em 3 meses seguidos, né? 3 vezes por 3 meses seguidos. Cada escanometria deu uma coisa, na mesma pessoa. Tá? Então, quanto à escanometria, ela pode ser falha. Tá ok, Cleiton? Então, para a gente, Cleiton, na nossa metodologia, a forma que a gente tem para avaliar, eu não preciso ter como norte, e nem devo, né, ter como norte quanto esse paciente tem de dismetria. Eu preciso saber que se essa perna curta está afetando o equilíbrio postural do meu paciente e se quanto de correção equilibra esse tônus postural do meu paciente.
Tá? Eu já tive exemplo disso, tá, Cleiton? Tinha uma paciente que ela tinha 2,5 centímetros de discrepância. 2,5, se eu não me engano, faz muito tempo, mas pelo que eu me lembro era 2,5. Com 0,5 centímetros, ou seja, 5 milímetros, essa paciente equilibrou e não tinha mais dor nenhuma. Ela veio com a dor lombar persistente. Tá? Se eu fosse corrigir pela escanometria, Cleiton, provavelmente eu colocaria muito mais altura. Aqui eu coloquei 1/5 da altura, da discrepância de altura dela, eu corrigi. Então, olha quanta diferença que deu nisso, tá, Cleiton? Então, eu não foco na escanometria. Então, eu não direciono a minha avaliação pela escanometria. Tá? Se tem, ótimo, é um dado a mais, mas eu nunca vou tentar equilibrar o visual desse paciente, porque aí entra em outro erro, né? A gente tentar equilibrar, por exemplo, a pelve dessa paciente colocando... Olha lá que legal, o Thiago também teve um caso assim, 2,5 corrigiu com 7 milímetros, tá? Nesse caso, por exemplo, do Thiago, se ele fica tentando colocar elemento para equilibrar a pelve dessa paciente, fica bonitinha lá, né? E isso é um paciente, o paciente geralmente ele vem assim, né? Ele vem com a perna curta, ele quer que equilibre o quadril dele, né? Eu tenho que informar ele, olha, o trabalho não vai ser assim. O trabalho é para equilibrar o seu tônus, para evitar que você gaste energia em excesso, para que você não tenha dor, tá, gente? Eu vou focar nisso. Tá? E olha como é outro exemplo aí do Thiago, né? Com 7 milímetros ele corrigiu, tá? Então, eu não vou depender, na sua questão, né? Eu não dependo da escanometria para corrigir esse paciente. Tá ok, Cleiton? Então, gente, para finalizar mesmo, né? Eu não preciso da baro para estar fazendo um trabalho desse, tá? Ela é um dado muito bom, ela me direciona a relação de mensurações, tá, gente? De números, isso é ótimo, eu consigo mostrar para o meu paciente esses números, mas eu consigo fazer um trabalho, sim, sem a baro. Mas eu quero ter a baro no meu consultório, mas eu não tenho essa grana para investir agora, ok, vai fazendo um caixa, o fluxo de palmilhas vai para isso, tá? Queria a mesma correção, foi uma luta para converter. Olha que legal, fez uma palmilha 3D, que é bem mais rápida para fazer, né, gente? A gente consegue corrigir muito claramente, com detalhezinhos, né, na 3D, isso é sensacional, né? A gente consegue colocar milímetro por milímetro nessas correções e ela fica muito clara que está naquela milimetragem, né? Porque se a gente lixa, ela pode perder um pouquinho de milímetros, né? E na 3D não, né? Então ela é muito precisa. Então é isso, né, gente? A gente não precisa desse equipamento para estar fazendo o trabalho com palmilhas. É algo bacana para se ter, algo que vai direcionar a mensuração. Eu tenho dados mensuráveis? Sim, tá, gente? Mas não é fundamental isso, tá? Então, isso não pode ser um bloqueio a se trabalhar com palmilhas, tá, gente? Não ter a baro não é um bloqueio para não se trabalhar com palmilhas, tá ok? Bom, gente, então minha dica, façam isso com o paciente, tá? A gente coloquem lá o fio de Prumo, verifiquem o plano escapular desse paciente, coloca o estímulo no pé, vê se isso modifica. Então você consegue avaliar, sim, esse paciente sem essa baro, tá ok? Bom, espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Rodrigo, que estava bastante com uma expectativa alta aí, espero também já ter sanado essas dúvidas, tá? E amanhã a gente tem... Hoje, né? Hoje é quarta, né? Eu já estou perdido nos dias, né? Se hoje for quarta, tem aula hoje à noite, né? Às 8h20, a gente tem uma aula com o Lehesh aqui no Instagram e no YouTube, ok? Gente, a gente se vê. Grato pelas presenças de todos. Espero ter ajudado vocês. Valeu. Valeu, Tiagão. Vou dar um mergulho daqui a pouquinho. Valeu, gente. Beijão para todo mundo. A gente se vê hoje à noite, ok?